Então, como a gente falou, hoje o nosso encontro será sobre Quaresma e campanha da fraternidade. Vamos fazer esta oração, que é a oração do Espírito Santo. Então, Nilo, você quer conduzir já a oração? Então, vamos dar início a esse momento de reflexão, esse momento de formação, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nos conduza, para que possamos apreciar corretamente todas as coisas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos nos reuniu reuniu no amor de Cristo. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer assim um instante de silêncio no nosso coração, porque todas as vezes que nós nos reunimos para os encontros da catequese, nos reunimos para um momento de oração, de formação, nós temos a certeza de que Deus está entre nós. Então vamos, no silêncio do nosso coração, falar um segundinho com Ele. Coloque as suas intenções para hoje, aquilo que você traz no teu coração, aquilo que pode estar te amargurando, pode estar te trazendo sofrimento. Coloque também as suas alegrias. Vamos conversar com Deus. Amém. Amém. Muito bem. Você vai projetar já o primeiro... Já vou projetar. Quando você quiser, só fala, vira que eu viro, tá bom? Tá bom. Vou deixar Deixa eu me apresentar primeiro, me apresentar um pouquinho mais para esse pessoal. Eu sei que alguns já me viram na paróquia, né? A gente já esteve, talvez, reunido em algum encontro, mas semana passada a gente falou para uma outra turma, e foi interessante o pessoal perguntar, assim, o que era o Nilo diácono, né? O que é o diácono permanente? Bom, vocês sabem o que é um diácono permanente? Pode abrir o microfone e falar. Eu costumo dizer o seguinte: não vale nota, não reprova, tá? E nem vai ser colocado para fora da sala. Então, pode dizer aquilo que você tem no seu coração, porque tudo que a gente falar aqui é contribuição para crescimento do outro também. Às vezes, a minha dúvida faz com que o outro tenha a mesma dúvida e depois cresça ao saber a resposta. Bom, o diácono permanente é um homem casado, que celebrou o sacramento do matrimônio com sua esposa, um homem casado, que recebe da igreja o sacramento da ordem. O mesmo sacramento do padre, do bispo, mas num grau diferente. O diácono permanente, ele tem por, entre várias atribuições, várias maneiras de servir, porque a palavra diaconia, diácono, significa servidor,
é determinado a ele, dito a ele pelo sacramento da ordem, que ele vai servir na liturgia. Liturgia é a Santa Missa, a liturgia do batismo, a liturgia matrimonial, a liturgia das exéquias. Vai servir nestas liturgias, na celebração da palavra, e vai também ser aquele que, por excelência, vai trabalhar na caridade, vai servir na caridade, e, por fim, na palavra, no anúncio do Evangelho. Então, 3 linhas de serviço: liturgia, caridade e palavra. A outra turma fez umas perguntas assim legais, né? Eles perguntaram assim: Nilo sou eu, tá? Nilo, o diácono permanente, ele é assalariado, ele ganha um dinheiro na igreja para servir, ele tem um salário? O diácono permanente não tem o que nós chamamos de côngrua. Vamos dizer salário. Não tem côngrua, não recebe uma côngrua. Diácono permanente serve sem a retribuição financeira. É verdade que, em muitos lugares, as paróquias ajudam em algumas despesas, mas não é um salário, não recebe uma côngrua. Tudo que eu fizer deve ser, e assim eu faço, gratuitamente. O que mais? O que eu poderia dizer para vocês? Perguntem, que aí nós vamos dialogando. Porque eu vi que o pessoal levantou a mão e falou assim: não sei o que é um diácono permanente. O que vocês imaginam o que é, então, um diácono permanente depois disso tudo que eu falei? Deste pouco que falei. Existe algum prazo, Nilo, para servir a igreja? Tem um período? Não, veja só. Vou aproveitar e falar 2 coisas, então. O diácono permanente, o diaconato, é uma vocação, um chamado de Deus. Deus nos chama para servir a igreja. Uma vez ordenado, tendo recebido o sacramento da ordem, eu morrerei diácono. Morrerei diácono, serei diácono. Vou parafrasear uma frase do sacerdote: tu serás sacerdote eternamente, então eu serei diácono eternamente. Não há um prazo. Há sim, antes de receber o sacramento da ordem do diaconato, na ordem do diaconato, um prazo para formação. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, o nosso cardeal pede, determina, faz parte das nossas diretrizes, né, do diaconato, que a gente faça teologia por 5 anos. É na Nossa Senhora da Assunção, é a PUC, que nós tenhamos que estudar lá. Outros prosseguem nos estudos. Eu prossegui. Eu fiz filosofia, depois fui fazer algumas pós aí na área da teologia e da filosofia. Mas o que é obrigatório é a formação de teologia por 5 anos, 1 ano de pastoral. O que é pastoral? Estar trabalhando em alguma paróquia antes de ser ordenado. E durante esses 6 anos, nós temos a escola diaconal, aqui na Arquidiocese, chama-se São José, que a gente participa todos os sábados pela manhã, na escola diaconal. E durante a semana, de segunda a sexta, aula normal, faculdade de teologia normal. MEC, prova no MEC, aquelas coisas todas que vocês sabem, sabe? Então, essa é a formação, basicamente. Mas não tem um prazo de validade. Tem um fim, né? A morte vai pôr um fim no meu serviço à igreja. E boa noite. Boa noite. Quantos diáconos tem a igreja? É um só ou tem vários diáconos, digamos assim? Boa. Em São Paulo, nós somos em 103 diáconos. Em São Paulo, 103 diáconos, espalhados por várias igrejas nas regiões.
Por exemplo, nós aqui, nós estamos na região Santana. Na região Santana, nós temos 33 diáconos. Mas no Brasil todo já passa de 2.000. E no mundo mais ainda. Na Itália, Pepe, temos bastante diáconos permanentes, né? Quem vai à missa na Itália vê lá no altar. Não tem, Pepe? Não tem. Não tem. Em Roma, muitas vezes, quando vocês forem assistir algumas missas com o Santo Padre, quando vocês verem lá alguns de cabelinho branco, né, pode aqui estar ao lado do Papa, né, com uma dalmática, com uma roupa que diferencia um pouco do padre, que é a casula, vocês verão que são diáconos permanentes. Mas tem um número bom já aqui. Na Arquidiocese, nós somos em 103. Então, pode ser que tenha alguma igreja menor que não tenha diácono. Sim, é verdade. É um anseio nosso de que um dia, quiçá, toda paróquia tenha um diácono. Né? Mas, aliás, a maioria das paróquias não tem diácono. Né? Porque nós somos em 103 e a Arquidiocese beira as 400 paróquias, além das comunidades, né? Então, é muito... Parece um número grande, 100, mas isso, pulverizado entre todas as paróquias, é muito pequeno ainda. Então, para a gente é um privilégio ter você, então. Fala, Leandro. Para a gente é um privilégio ter você, então. Será que ele caiu? Não, ele está falando, para a gente é um privilégio ter você, Nilo. Ah. Isso ele disse. Alegria minha, alegria minha. Só um adendo naquilo que o Nilo falou. Você vê que o Nilo sempre fala diácono permanente. Permanente, porque, como ele explicou, o diaconato é uma ordenação permanente. No caso dos diáconos casados. Neste ano, nós temos só o Nilo conosco. E temos, que vocês já devem ter reparado, quem vai às missas, sempre tem um rapaz ao lado do padre, né, durante a celebração. Ele é seminarista, ele está no último ano da teologia. Quando ele terminar este ano na teologia, ele é o salesiano, né? Ele vai, então, também receber o grau do diaconato. Porém, não é como o Nilo. Por quê? Porque o diaconato dele não é um diaconato permanente, é um diaconato em vista da ordenação sacerdotal. Então, essa é a diferença. O Nilo recebeu a ordenação diaconal e ela é para a vida inteira. Não tem, ele não vai perder isso nunca. Até se um dia, vamos supor, vira a cabeça dele, ele larga a igreja. Ele deixa de ser diácono? Não. Por quê? Porque é um sacramento permanente, é uma ordenação. O diácono, o seminarista, então aquele que está em vista do sacerdócio, é aquele que, ao ser ordenado diácono, ele só ficará temporariamente. Então, ele é diácono temporário. É por um ano que eles ficam no diaconato e vão, então, depois para o sacerdócio. Então, o ano que vem, nós teremos se Deus quiser, nós teremos 2 diáconos na paróquia. O Nilo, que é o nosso diácono permanente, e o menino, eu não lembro agora o nome. Nilo, você lembra o nome do... Moacir. O Moacir, que será diácono temporário. Porque depois... Fala o italiano perfeito. O Pepe descobriu que ele fala o italiano perfeito essa semana, quando fomos à missa. Acho que ele ouviu o Pepe conversando com outro senhor e falando que eram italianos, e quando nós entramos na igreja, ele cumprimentou o Pepe em italiano. Foi muito interessante. Vou contar uma curiosidade para vocês, meninas, mulheres daqui do grupo, parabéns pelo dia de hoje, né? Que é todo dia, na verdade. Parabéns. Tem que admitir que vocês estão sempre um passo à frente, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês que é interessante sobre o diaconato.
quem é casada, incentivem os vossos esposos a serem diáconos permanentes. Sabe por quê? Além de toda a graça sacramental na família de vocês, tem uma coisa legal, sabe? Se vocês vierem a falecer, se a Valéria, minha esposa, falecer, eu estou impedido de casar novamente, eu não posso casar novamente. Eu vou fazer o voto de celibato e eternamente serei celibatário e diácono, entendeu? Então, vocês... É uma boa, né? Não é uma boa essa? Se vocês faltarem, o maridão não vai poder casar de novo. Eternamente será celibatário, tá? Eu não sabia disso, Nilo. Pois é, a esposa tem que assinar uma carta autorizando a nossa ordenação e eu assino um documento me comprometendo a ser celibatário no caso dela vir a faltar. Mas eu já bati um papo com Deus, ele vai me levar primeiro, então não vai ter esse problema, entendeu? Muito bem. Pessoal, Tem uma pergunta rápida. vamos lá então, vamos lá. E tem uma idade mínima para ser diácono? Tem 35 anos, no mínimo, e 10 anos de casado. Por que isso? É uma maneira de admitir pessoas com uma certa maturidade e uma estabilidade matrimonial, né? Porque, às vezes, pega um menino de 23 anos, casado há 6 meses, talvez ele ainda terá muita vida pela frente, né? E muitas dúvidas, né? Então, para evitar de que a pessoa receba o sacramento da ordem, seja ordenado diácono e depois acabe deixando o diaconato, pedindo para sair do diaconato, porque o casamento dele não deu certo, ou então ele realmente não se encontrou mais na vocação, a igreja pede 35 anos, né, no mínimo, e também 10 anos de matrimônio. Pode estudar fazendo para completar esses 10 anos. Comigo foi assim, eu ingressei com 6 anos de casado, mas aí eu estudei mais 5, mais 6, quando eu fui ordenado eu já tinha 12 de casado, entendeu? Então foi possível. Tem uma idade máxima também, 66 anos para ingressar, 66, porque também com mais 6 anos de estudo, a pessoa vai lá para os 72. Tem muita sabedoria, mas como é muito serviço, eu espero com 72 anos, está longe daqui, tá? Bom, é brincadeira, obrigado. gente, é muita brincadeira, tá? Vamos até o final. Você pode ter um outro trabalho, trabalhar com Sim. outras coisas, ou serve apenas à igreja? Não, boa, Juliana. É requisito que nós tenhamos uma profissão, uma atividade que gere renda para nós, justamente porque a igreja não arca com as nossas despesas. Então, eu tenho, de formação, eu sou advogado, então eu advogo. Estou na batalha todos os dias. 6 horas da manhã, metrôzão lotado, eu tenho 1,60 m, os grandão com o cotovelo na minha cabeça, e assim vai, entendeu? Então, tem que ter, pedido que você possa prover o seu sustento e o da sua família. E aí temos médicos, diáconos médicos, advogados, engenheiros, torneiros mecânicos, temos gente que não tinha nenhum nível superior, teve o primeiro nível superior, faculdade, com a faculdade de teologia, sabe? Então, tem professores, é bem plural, assim, bem várias profissões. Legal, obrigada. E aí a gente já sabe, se a gente precisar de um bom advogado, absolutamente honesto, nós temos o Nilo. Ah, bom. Nada como um advogado que, ao mesmo tempo, é diácono, né? Vamos lá. Podemos ir para o tema agora? Podemos? Então vamos. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade? Acho que a Cida podia... Eu não sei, foi o cartaz que você colocou em primeiro lugar? Não, pode falar sobre essa explicação do que é o cartaz. Vocês já ouviram falar de campanha da fraternidade alguma vez? Sim? Campanha da fraternidade, para vocês terem uma ideia, a campanha da fraternidade nasce no ano de 1961, quando
3 padres da Caritas Brasileira, lá do Rio Grande do Norte, 3 padres da Caritas Brasileira do Rio Grande do Norte, resolveram fazer uma campanha para arrecadar fundos, ajudar os pobres e ajudar as atividades assistenciais lá no Rio Grande do Norte, em 1961. E eles bolaram essa campanha, uma forma dessa arrecadação. Quando que vai acontecer efetivamente a primeira? Em 1962, por ocasião da Quaresma. Em 1962, teve a primeira campanha, que ela tinha um tema assim, até que bonito, mas que se prolongou por 2 anos praticamente, que chamava-se Igreja em Renovação. Igreja em Renovação. Esta campanha, e até hoje, toda a campanha da fraternidade, ela é, na verdade, um diálogo da igreja com a sociedade. Vocês vão ver que toda a campanha da fraternidade vai ter um tema, fraternidade e fome, é o tema deste ano da campanha da fraternidade de 2023, e vai ter um lema, dai-lhes vós mesmos de comer. O lema é a igreja com um texto bíblico, e o tema é o que liga com a sociedade, fraternidade e fome. Esse cartaz que vocês estão vendo, o mapa do Brasil, as mãos com os alimentos aí na mão, vai significar o quê? Que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, mas que carrega uma grande contradição. Só para vocês terem uma ideia, está no texto aqui. A fome atinge hoje 33,1 milhões de brasileiros. Esse tema da campanha da fraternidade, ele sempre é muito questionado. Nesses últimos anos, assim, a campanha da fraternidade foi muito bombardeada. O pessoal fala assim, olha lá a igreja se metendo em política, onde não deve, falando de temas políticos. Na verdade, a gente vê aqui que temos um tema direcionado à sociedade com um lema evangélico. Evangélico que nasce do evangelho. E esse cartaz vai mostrar para nós que as mãos que repartem e dão a vida à solidariedade devem ser guiadas pela fé. A gente faz solidariedade por uma questão também de fé. O que é fé? Fé é a nossa adesão a Jesus Cristo, adesão à pessoa de Cristo. Por eu estar aderido a Cristo, eu sou solidário ao próximo, ao outro. O arroz, o feijão, o alimento aqui que está na mão do povo, vai passar pela mão dos homens e mulheres que podem e devem fazer com que a miséria e a fome sejam diminuídas. Quiçá elas fossem erradicadas, acabassem, mas ao menos diminuídas. Mas também mostra, este alimento nas mãos, mostra que a miséria, a solução do problema da miséria e da fome não está somente nos recursos financeiros. Tenho dinheiro, então eu vou resolver tudo. País rico não tem fome. Não é verdade. Quem viaja pelo mundo afora aí, quando a gente viaja, as agências de turismo levam a gente só nos lugares bonitos. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ir para as periferias das cidades maiores, consideradas de primeiro mundo, ali também vai ter fome, ali também vai ter pobreza. E a gente vai entender que a solução da miséria e da fome está na vida fraterna, sobretudo na vida fraterna. Quando a gente for fraterno com o próximo, com o irmão, a gente vai estar, assim, diminuindo radicalmente a fome e a miséria. E aí diz assim, ninguém deve sofrer com a fome quando realmente vivemos como irmãos e irmãs. Puxa, é uma frase forte, né? Ninguém deve conviver com a fome, viver com fome, estar com fome, se nós formos irmãos e irmãs.
quanta gente a gente sabe que está passando fome, né? E a campanha da fraternidade vem nos chamar a atenção para essa questão da fome, da possibilidade que nós mesmos podemos dar de comer a outros. E aí a gente vai falar não só da fome material, mas também da fome de justiça, da fome de igualdade, do desejo. Quando eu usar a palavra fome, a gente está falando do desejo de justiça, do desejo de igualdade, da fome de fraternidade, da fome de unidade, de paz. Quão necessários são que estas fomes sejam extirpadas, acabem, saiam do nosso meio. Então, a campanha da fraternidade nos alerta para isso. Quer fazer esse diálogo nosso, igreja, vocês são a igreja, com a sociedade. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse tema da fome, ele foi tratado pela Igreja do Brasil não uma única vez, mas 3 vezes já se tratou esse tema da fome. A primeira foi em 1975, com o tema Fraternidade é repartir. Lema, repartir o pão. Depois, também teve uma segunda em 1985, que era a preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida. E o tema foi Pão para quem tem fome. E agora, em 2023, logo agora depois do 18º Congresso Eucarístico, novamente nós vamos tratar a questão da fome com o tema Fraternidade e Fome e com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Prestem atenção que as 3 vezes que o tema da fome foi tratado foram em anos eucarísticos. Ou seja, a Eucaristia é pão que alimenta, que sacia a nossa fome. Fome de justiça, todos aqueles exemplos de fome que eu dei, e também a nossa fome material ali naquele momento. Ou seja, está intimamente ligada à questão da fome com a necessidade de alimentarmos o povo de Deus, também pela Eucaristia, esse sacramento que muitos de vocês se preparam para receber, o sacramento da Eucaristia. Vamos passar, Cida? Vai no Evangelho? Vamos. Vou voltar atrás. Nós vamos trabalhar hoje para falar um pouquinho do lema da campanha da fraternidade, o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, o versículo de 13 a 21. A Cida vai projetar. Eu sei que, de repente, vocês têm o hábito também de vocês lerem, não é isso também? De lerem o Evangelho. Então, aquele que se sente à vontade, leia o Evangelho, e depois nós vamos fazer assim. Vocês vão olhando aqui os versículos, e aquele que, de repente, te chama a atenção, você fala. Pode ser assim? Nilo, eles ainda não estão acostumados a ler, porque essa turma hoje é praticamente o primeiro encontro deles. Ah, tá bom, então. Mas alguém leria? Alguém se manifestar, mas Alguém eles pode ler para nós? Quem se aventura? Eu posso ler. Beleza, ler. Juliana, vamos lá. Posso começar? Pode. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os cinco pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção.
Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Muito bem. Vocês já tinham ouvido este texto do Evangelho alguma vez? Mesmo em casa, na alguma missa? Esse texto do Evangelho, esse trecho do Evangelho de Mateus, ele vem logo após a história da morte de João Batista. Você lembra daquela história? Quem já teve curiosidade de ler, ou já ouviu na missa, a história da morte de João Batista, que Herodíades pediu para o tetrarca Herodes, né, pediu para Herodes que ela queria a cabeça de João Batista numa bandeja, e Herodes, mesmo contrariado, vai lá e decapita, arranca a cabeça de João Batista, manda fazer isso, né, e entrega para ela a bandeja com a cabeça de João Batista. Esse evangelho, ele vem logo após, esse que nós ouvimos agora, ele vem logo após esse acontecimento da morte de João Batista, porque o acontecimento da morte de João Batista foi o que nós chamávamos do banquete da morte. E esse evangelho de hoje, protagonizado por Jesus, não por Herodes e por Herodíades, protagonizado por Jesus, esse evangelho de hoje, ele é considerado o banquete da vida. É a primeira multiplicação dos pães. É o banquete da vida. Olha que diz assim, ó. Jesus, olha o que diz. Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando a gente vê esse versículo, que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado, a gente percebe que muitas vezes Jesus, ele se retirava dos lugares que ele estava, onde tinha multidões, onde havia muito barulho, para rezar, para fazer a sua oração. Um lugar deserto. Às vezes a gente precisa ir ao deserto da nossa vida para podermos refletir, para podermos conversar com Deus. Jesus fazia isso para conversar com o Pai dele, o nosso Pai, Deus Pai. Mas olha o que aconteceu. As multidões sabiam que Jesus tinha saído e foram atrás dele. Ainda é assim hoje. Muitas pessoas vão atrás de Jesus. Vocês estão indo atrás de Jesus. Muito bom isso. Saber que vocês optaram em querer fazer esses encontros de catequese, mesmo que online, porque, na verdade, vocês querem ir ao encontro de Jesus, querem conhecer mais sobre ele, querem saber quem é ele, a pessoa dele, o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode fazer por vocês, pela nossa vida, por todos nós. Aquela multidão sabia disso e foram ao encontro de Jesus. Quando Jesus está lá no barco, ele vê a grande multidão que tinha ido atrás dele, Jesus encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. Jesus é cheio de compaixão. O que é compaixão? Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho tanta dó daquele pessoal que fica ali no farol pedindo ali, aqueles moradores de rua que estão aí embaixo do metrô de Santana, em outros tantos lugares, eu tenho tanta dó. Às vezes nós temos dó. Dó é um sentimento muito raso. Jesus tinha compaixão. Compaixão é a mesma paixão, a mesma dor daquele povo que sofria, que estava doente, que foi ao encontro dele, a mesma dor desse povo que está na rua passando fome, não tem um teto, não tem o que comer. Jesus sente. Tem a mesma dor, a mesma paixão. E paixão também, vamos usar assim, muito simplório, ele tem o mesmo amor, né? Quando a gente fala, eu sou apaixonado, Jesus é apaixonado por nós, ele tem
infinito amor por nós e por aquele povo que estava doente. Mas o que acontece? Jesus queria atender o povo, tinha compaixão deles e curou eles. Mas os discípulos, a palavra discípulo significa seguidor. Aqueles que seguiam a Jesus, que estavam junto com Jesus, aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora está adiantada. Manda embora essa multidão, para que eles possam ir comprar comida. Como acontece isso na vida da gente também. Muitas vezes a gente quer ir ao encontro das pessoas, quer ir ajudar as pessoas, mas sempre tem aquele que vai falar: ah, imagina que eu vou dar aí um pacote de bala para aquela criança no farol. Olha lá, a mãe dela está escondida atrás da árvore ali, ó. Está lá só aproveitando da criança. E a gente, às vezes, deixa de fazer uma caridade, deixa de ajudar o próximo, né, porque outras pessoas nos impedem com a sua fala. As pessoas queriam aqui, os discípulos, os seguidores de Jesus, queriam impedir que Jesus desse comida. Aí Jesus fala: eles não precisam ir embora. Ao invés de vocês mandarem eles embora e eu me afastar deles, dá vocês mesmos de comer. Ou seja, Jesus pede isso a nós, ele está pedindo para nós aqui, desse grupo da catequese. Ele está pedindo para que nós mesmos alimentemos aquelas pessoas que precisam, que necessitam. E a campanha da fraternidade vem nos alertar para isso. Quanta gente com fome, precisando da nossa ajuda, precisando do nosso apoio, precisando da nossa presença. E para isso a gente precisa, às vezes, renunciar no nosso coração alguns pré-julgamentos que a gente tem. Quando a gente olha, às vezes, um morador de rua, eu mesmo, já muitas vezes a gente olha assim e fala: puxa, esse cara não merece, né? Às vezes a gente solta até no nosso pensamento uma palavra dele: esse cara é um vagabundão, ó, tá aí, ó, essa hora do dia, ele é forte, ele podia estar trabalhando. E a gente faz uma série de pré-questionamentos, de julgamentos, que nos impede de fazer a caridade. Se a gente vê no texto aqui, ó, Jesus não fez nenhum julgamento. Ele simplesmente teve compaixão da multidão e curou eles, ajudou aquele povo que precisava. E disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Muda para mim, Cida, para a outra parte. Aí o texto vai dizer assim, ó. Aí o pessoal, ó, como o povo põe dificuldade. Os discípulos colocam dificuldade. Os discípulos ainda vai dizer assim: como é que nós vamos ajudar esse povo se a gente só tem 5 pães e 2 peixes? Tinha uma multidão, tinha só 5 pãezinhos e 2 peixinhos, como é que vai alimentar uma multidão de pessoas? Jesus faz assim, ó: traz esses 5 pães e 2 peixes. Mandou todo mundo sentar na grama. Eu ia dizer assim, mandou todo mundo sentar no banco da igreja. Vocês vão entender por que é isso. E aí Jesus faz o quê? Pega os 2 pães e os 2 peixes, olha para o céu, dá graças, pronuncia a bênção, parte o pão e dá aos seus discípulos. Vocês já viram algo parecido disso acontecer entre nós? Já viram? Aonde que a gente vê isso acontecer? Na missa. Na missa, Priscila. É isso aí. Então, Jesus chega para nós e fala assim, ó, senta lá, que eu vou alimentar vocês hoje. E a gente vê o sacerdote que age na pessoa de Jesus Cristo, que a gente fala lá em latim, lá, in persona Christi, a gente vê o sacerdote erguer o pão, dar graças, partir, a gente não vê ele partir mesmo, né? Parte, e depois entrega para nós, pronuncia a bênção, entrega a distribuição da Eucaristia. Este texto é um texto eucarístico, é um texto que nos mostra que Jesus é alimento para a nossa caminhada e se dá a nós para saciar a nossa fome. Para saciar, sobretudo, a nossa fome espiritual também. O que os discípulos fizeram aqui, os seguidores de Jesus? Cumpriram o que Jesus falou, pegaram os pães, levaram lá, o povo sentou todo, e aí eles distribuíram a multidão depois que Jesus fez esta multiplicação. O que diz? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus nos completa inteiramente. Jesus nos sacia inteiramente. Jesus se dá a nós totalmente.
Ele não dá uma migalhinha para nós. Ele não quer, vou dar só uma balinha para dar gostinho para eles e depois eles virem atrás de mim. Não. Jesus se dá integralmente a nós. E todos ficam satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Ou seja, Jesus dá a vida a nós em abundância, em plenitude, sempre. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, Jesus veio para todos, para muitos, não para um grupinho, veio para todos, sem contar se é homem, se é mulher, se é criança, vem para toda a sociedade, vem para todos aqueles que têm fome de justiça, sede de justiça, de sabedoria, ele vem para todos nós. O texto vai dizer isso para nós. Esse é o texto que daí tira-se o lema da campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Queria partilhar com vocês agora. O que vocês acham que é possível nós fazermos neste tempo da campanha da fraternidade, que nós refletimos durante a quaresma, durante esses 40 dias? Mais que a campanha da fraternidade não se encerra no dia 31 de dezembro. Embora no ano seguinte, em 2004, venha um novo tema, um lema, esta campanha da fraternidade, fome, fraternidade e fome, ela vale e deve perdurar por toda a nossa vida. O que vocês acham que a gente pode fazer? O que a campanha da fraternidade, então, nos motiva a fazer? O que vocês dizem? A campanha da fraternidade, primeiro, faz com que nós vejamos, faz com que nós julguemos, mas não um julgamento pejorativo, que denigre, mas um julgamento crítico da realidade, e faz com que nós tenhamos uma ação. A campanha da fraternidade sempre trabalha esses 3 eixos. O ver, o julgar, o agir. Tem aí, Cida? Não? Eu tenho só os vídeos, você quer que coloque? Acho que vai ficar muito longo, né? É. Depois a gente coloca no grupo. Olha, enquanto você fala, eu vou fazer o slide com os 3 momentos. Tá bom. O ver, o julgar e o agir. Então, a campanha da fraternidade nos coloca diante do tema da fome. A gente pode verificar, ver a real situação em que nós vivemos, em que nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, quantos estão próximos de nós, às vezes precisando. Uma vez um professor falou isso na faculdade, eu falei, puxa, ele tem razão. Ele falou, o lugar onde mais se partilha a comida e o alimento é entre os pobres. Como é bacana a gente ver assim, aqueles lugares mais pobres, que o vizinho, por cima do muro, pede para o outro assim, você não tem uma xícara de açúcar para eu poder fazer o meu café? E aquele vai e dá a xícara de açúcar. Então, entre eles têm esta fraternidade. Faz parte da necessidade da vida deles. Mas é pedido a nós, que temos, vejamos aonde devemos realizar a nossa ação de caridade, o nosso compromisso fraterno com aquele que sofre, com aquele que tem fome. Rapidamente, isto é o ver. O julgar. O julgar é aquilo que eu falei, não é um julgamento de dedo em riste, não vou dar porque ele não merece, porque ele fez isso, porque aquele faz outro. Não, é uma análise crítica. O que nos leva a ter um país tão enorme como este, com tanta fartura, o que leva 33 milhões de pessoas estarem com fome? Será que é só uma questão política? Será que foi o Bolsonaro, o Lula, o outro? Tudo bem, podem ter tido as participações negativas deles todos, mas, na verdade, será que não é a falta de fraternidade, de consciência de fraternidade entre os irmãos? A solidariedade,
a compaixão para com o irmão? A campanha vem despertar isso em nós. E, por último, ela vai falar do agir, de ações que nós devemos agir, que a gente não pode ficar só na teoria, falar da fome, que existe fome, que dureza, que tristeza, não pode ser assim, não pode ficar só nesse bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês, nessa reflexão. Tem que ter um agir depois. Assim como é a Santa Missa, Eucaristia, pão da vida, termina a missa, começa a missão, o agir. Então, nós precisamos agir. E aí, a gente pode pensar no que podemos fazer para minimizar, para fazer com que esta campanha da fraternidade, de fato, desperte a consciência de muitas pessoas, para que outras que têm fome tenham esta fome minimizada. Sabe, uma das coisas que se fala muito é a cultura do descarte. Como se descarta muita coisa, né? Eu não sei vocês aí, né, mas eu lembro que uma das brigas maiores que a gente tinha aqui em casa, e ainda tem até hoje, é o prazo de validade dos alimentos, né? Que aquilo vai se estragando e acaba se jogando fora e outras pessoas passando fome. É a sobra no prato, né? Coloco 10 colheres de arroz sabendo que eu vou ser capaz de comer apenas 6. Aquelas 4 sempre vai lá para o cantinho do cestinho de lixo da nossa cozinha. Então, essa cultura do descarte, de que descarta-se as pessoas que necessitam e ainda joga-se fora o alimento, é uma cultura que pode ser trabalhada aí também para que as pessoas saibam dar mais valor ao que tem para se alimentar e saibam partilhar este alimento com as outras pessoas. Pensem no coração de vocês o que vocês podem fazer ainda nessa quaresma, durante esse ano. Eu sei que muitos de vocês colaboram de N formas já, com entidades, com a igreja, é isso mesmo, devem continuar, mas é possível também pensar outras maneiras de agir. Tudo bem até aqui? Olha lá. Sim, por mim aqui sim, tudo certo. Ó, é o que a gente... eu coloquei. É isso aí. Ó, é o que a gente acabou de falar. Ó. O ver, nós vamos olhar a realidade. Tá? Ela usou a palavra bonita, que é a palavra de uma catequese catecumenal, que com o tempo vocês vão ver isso, né? É o iluminar, que é o julgar, que aí, através da palavra de Deus, dessa palavra que a gente viu aqui, dai-lhes vós mesmos de comer, a gente vai meditar essa palavra e vai comparar com a realidade, aquele julgamento que a gente falou, não um julgamento em riste, com o dedo em riste, mas um julgamento iluminado pela palavra, com o preceito evangélico. E o agir, ver o que é possível fazer para mudar a realidade. Isso é uma campanha da fraternidade. Isso é ser fraterno, isso é pensar num todo, porque às vezes a gente pensa muito em nós, devemos pensar em nós, perfeito? A gente não pode deixar de pensar em nós em alguns momentos, mas a gente deve dar-se ao outro. Eu penso em mim, mas eu me dou ao outro, eu me entrego ao outro, eu quero servir, eu quero ajudar o outro. Porque se eu penso também só em mim, eu caio num egocentrismo, num egoísmo. Eu preciso ser fraterno, frater, ser irmão do outro. Nós todos somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Então, nós precisamos agir como irmãos. Irmão quer o bem do outro irmão. Não quer a fome, a injustiça para o outro irmão. Isso é um pouquinho de campanha da fraternidade. Tá bom até aqui? Entendido? Sim? Sabe que tudo isso que você está falando, Nilo, um pouco vem ao encontro do que a gente conversou com eles na semana passada. Na semana passada foi o primeiro encontro deles, um encontro de apresentação, não é? Mas eu estava justamente falando para eles sobre a importância de caminharmos juntos e um ajudando o outro também nessa caminhada, porque a caminhada ao encontro de Jesus Cristo, ninguém faz sozinho. E a gente até trabalhou um pouquinho a questão
desse mesmo evangelho, a gente não tinha o evangelho lá, mas falamos sobre ele, né? E falávamos exatamente sobre isso, da questão de que o essencial do ser cristão é amar ao próximo, Sim. é amar o outro. Somente amando o outro é que nós somos cristãos de verdade. Então, é isso que a gente... tudo que você está falando, quem estava lá no encontro vai se recordar, né, todos eles estavam, vão se recordar daquilo que nós falamos na última quarta-feira, na semana passada, no primeiro encontro nosso. Há muitos caminhos para se chegar a Jesus Cristo, para conhecer a Jesus Cristo. A oração é um caminho, a leitura orante da Bíblia, a palavra é outro caminho, mas a caridade, a fraternidade é, por excelência, o caminho para alcançar a Cristo. Sabe, aquele irmão, olha como a gente pode passar a ver, olhando a realidade, e ver com outros olhos. Se a gente olhar para aquele povo que está jogado ali na rua, naquela situação dificílima que a gente vê, vocês são a maioria daqui de Santana, da região norte mesmo, então, quando a gente passa ali no metrô, a gente vê aquela galera ali, se a gente passar a olhar para eles e falar, puxa, é Cristo que está ali, porque é Jesus Cristo está em mim, está em você, está nele. É Cristo que está ali, a gente vai ver essa realidade de um olhar diferente. Porque se a gente falar, é Cristo que está ali, a gente vai ter compaixão, a gente vai querer ajudar. Mas se a gente falar, é um Zé Mané lá que caiu nas drogas porque quis, aí, né, largou a família porque é trouxa, porque tinha tudo e resolveu viver dessa maneira, deixa ele para lá, a gente não vai ajudar. Então, a gente tem que olhar com o mesmo olhar de Cristo para essas outras pessoas que têm fome. O que falava o texto do Evangelho? Jesus olhou com compaixão. A gente tem que olhar com compaixão. Isso vai ser bom, isso vai tornando o nosso coração, o meu coração, que muitas vezes é árido, vai tornando o nosso coração mais amadurecido em Cristo, vai tornando o nosso coração mais leve, mais suave, a gente vai ouvindo mais a voz de Deus e vai agindo como Ele quer. O Espírito Santo vai falando em nós e a gente vai agindo como Ele quer. Então, a campanha da fraternidade é bonito por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de nos aproximarmos e caminharmos em comunhão com Cristo, servindo ao irmão. Perfeito? Quando que acontece essa campanha da fraternidade? Vai falar alguma coisa, peraí. Vamos lá, Pepe. Nilo, quando você fala que a caridade é o essencial, Jesus não disse nada de novo, só veio aperfeiçoar aquilo que lá no livro do Levítico se dizia, quando se fala da lei da santidade, que amarás o Senhor teu Deus, porque Deus é santo. Então, a santidade de Deus é um projeto que a gente tem que alcançar. Mas, para alcançar este projeto de santidade de Deus, é preciso a segunda parte, que Jesus encara profundamente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois, o livro do Levítico, ele analisa os sacrifícios do povo hebreu, do povo israelita. O sacrifício de comunhão, o sacrifício de reparação, pequenos sacrifícios de animais para alcançar a purificação. Mas todos eles, esses sacrifícios, giram em torno do amor, da caridade. Parece que o Levítico esquece Deus a um certo ponto e mostra que o único caminho é esse, é a caridade. O Pepe disse uma frase bem bonita, né? Que se alcança a santidade pela caridade. Vou usar isso. E se vocês pegarem a história de vida dos santos, todos eles caminharam por essa linha da caridade.
São Francisco de Assis, São Camilo de Léles lá com os doentes, Santa Teresinha, e assim vai, São João Bosco, todos eles passaram pelo caminho da caridade e do amor, chegando à santidade. Para nós vivermos uma vida de santidade hoje, a caridade é caminho seguro para isso. Seguro para isso. Então, a campanha vem fazer isso em nós, despertar em nós esse ver, vem nos iluminar, assim, esse julgamento pela palavra, nos levando a uma ação, para que a gente mude de vida, mude de atitudes em alguns momentos. E essa campanha, ela é lançada sempre no início da quaresma. Normalmente a gente faz o lançamento, vou dizer assim, né, da campanha da fraternidade, o início da campanha da fraternidade, na quarta-feira de cinzas, né? Então, onde a gente começa a campanha da fraternidade. E aí, nessa quarta-feira de cinzas também, começa um período na igreja muito importante para todos nós, que é o período da quaresma. Quaresma. Vocês já ouviram essa palavra, quaresma? Tem ideia? Alguém arrisca, me ajudem. O que significa quaresma? 40, né? Sim? É o período que antecede a Páscoa? Boa, Juliana. Isso mesmo. São os 40 dias, de uma maneira bem simples, 40 dias que antecedem a Páscoa. E nesses 40 dias, nós somos convidados, chamados a nos prepararmos para, de fato, vivermos a Páscoa. A gente vai ver depois em um outro encontro, provavelmente vocês vão ver, sobre o tríduo pascal, a gente vai ver que Páscoa é vida, é ressurreição. Então, nós somos chamados, neste tempo da quaresma, a vivermos um tempo em que nos preparamos para uma vida nova em Cristo, para a Páscoa, para ressuscitarmos com Cristo. O que nos é pedido nesse tempo da quaresma? O que nos é pedido nesse tempo da quaresma? É pedido a nós, é proposto a nós, uma mudança de vida, uma conversão. É um período em que nós refletimos a nossa vida. Fazemos uma grande reflexão. Jesus foi lá no deserto. É um período em que nós vamos também para o nosso deserto e vamos refletir como é que anda a nossa vida, como é que anda a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, a vida comigo, a minha vida e a minha vida com o próximo. Então, é um período que nós somos chamados a olhar para nós e fazermos esta reflexão. E quando a gente mergulha nessa reflexão, muitas vezes a gente pode, ou não, constatar algo que nós falamos assim, eu preciso mudar esse meu jeito. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me aplicar mais nisso. Eu posso fazer diferente. A quaresma vem fazer com que nós façamos essa grande reflexão de vida. É um tempo de reflexão, um tempo de olhar para você e direcionar o seu caminho. A igreja nos propõe algumas ferramentas, vou usar esta palavra, alguns instrumentos, alguns caminhos para que nós possamos fazer esta reflexão. O primeiro caminho, a igreja nos fala da oração. Aí você pode já fazer essa pergunta para você. Vou falar nomes, mas é aleatório, tá? Carol, Luca, Vitor, Priscila, Valdir, como é que anda a minha oração, a sua oração? E aí você pode falar, puxa, tá legal. Rezo todo dia, direitinho, beleza, missas dominicais, né? Sacramento, quem já fez a primeira Eucaristia, comungo, tal, confissão, tá tudo beleza. Tá bom. Você pode intensificar isso. Caminhar melhor ainda.
Ô, Nilo, você está devagar na oração. Você não tem rezado como deve rezar, você não tem participado como deve participar das celebrações. Ô, Nilo, você precisa mudar. É um tempo em que eu reflito e vejo que caminho eu quero trilhar. O caminho da vida, da ressurreição com Cristo, ou o caminho da morte? Ou o caminho que me leva à tristeza, me leva ao pecado? É tempo de conversão, mudar de rumo, mudar de atitude. E a oração me faz esta reflexão. O que é a oração? A oração é um diálogo com Deus. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu nem sei rezar. Os discípulos perguntaram isso para Jesus também. Falaram isso para Jesus. Jesus, a gente não sabe rezar, não. Ensina nós a rezarmos. O que Jesus ensinou eles a rezarem? Vocês lembram? Lembram? Pai Nosso? Beleza, Luca? É isso aí. Jesus ensinou eles a rezarem o Pai Nosso. Se nós rezarmos o Pai Nosso todos os dias e procurarmos colocar em prática a oração do Pai Nosso, olha, a gente está trilhando um caminho de santidade pela oração. É uma oração simples. Às vezes a gente vê na Santa Missa orações bonitas e às vezes até é difícil de se compreender. Você fala, nossa, o que está falando essa oração aqui? Orar é a sinceridade do teu coração para com Deus. Fale com Ele como você fala com o seu amigo. Claro, guardadas as proporções, mas Jesus é seu amigo também. É nosso irmão, seu irmão, meu irmão, mas é nosso amigo. Fale com Ele com sinceridade e simplicidade. Esses dias eu cheguei na paróquia, eu achei muito bonito isso. Tinha uma moça, 20 e tantos anos, diante do sacrário e ela chorava. Chorava e ela fazia assim com o dedo, como se ela estivesse questionando a Cristo. E eu falei, puxa, é sincera a oração dela. Porque às vezes a gente quer ir com o coração fingido diante de Deus, né? E procura falar umas palavras mais bonitinhas, um acontecimento, uma forma mais delicada de falar com Ele. É a sinceridade do teu coração, sabe? Clame a Ele com o teu coração. A oração é esse diálogo. Por que é um diálogo? Porque você fala, Deus vai escutar e vai responder a você. Ele responde a você. Ele não responde com uma vozinha assim, sabe? Tipo assim, um passarinho que vem e vai falar no seu ouvido. Não. Ele vai responder a você no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quantas vezes você já não rezou por algo e depois aconteceu até melhor daquilo que você rezou? E você falou, pô, Deus me ajudou mesmo. Olha, o que eu pedi aconteceu até melhor. Ou seja, Deus responde a nós. A oração faz com que nós também preenchamos o nosso coração com amor. Com amor. Deus é amor. O seu coração vai ser preenchido de Deus. Então, um dos caminhos para trilhar a quaresma é esse da oração. Faça essa pergunta que a Cida colocou para nós aqui no seu dia a dia. Como vai a minha vida de oração? Está precisando melhorar? Sabe? Tem muitos caminhos de oração. Quem puder, quem tiver esse hábito, vai alcançar grandes graças. Eu posso testemunhar isso. Reze o terço, diariamente. Grandes graças. Não tem problema se você dorme de noite rezando o terço, mas comece a rezar mesmo. Sabe assim? Vai rezando. Você vai ver como sua vida vai melhorar. E também não precisa, tem que rezar como estava no texto bíblico do Evangelho, de dois domingos atrás aí. 2 ou 3 domingos atrás. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza. Não precisa rezar em praça pública, com a mão erguida para o céu, sabe? Gritando, nada disso.
entra no teu quarto, fecha a porta e reza no teu coração. Você vai ver como vai caminhar bem. É neste período da quaresma que nos é proposta esta reflexão e que intensifiquemos ou nos voltemos para a oração. O segundo instrumento, a segunda ferramenta que nós temos aí, o segundo caminho... Milo, Oi. só um minutinho para me complementar aí na questão Claro. da oração. Desde semana passada, diariamente, eu estou colocando as duas reflexões. A do padre Edmilson. Edmilson, isso mesmo, desculpe, de vez em quando falha a cabeça. A do padre Edmilson, que ele lê o Evangelho e depois faz uma reflexão e uma oração, e depois a do padre Silvio, que complementa, né? Então, quando vocês se dedicam, são poucos minutos, se juntar as duas não dá 10 minutos, porque a do padre Silvio nunca passa de 1 minuto e meio. E a do padre Edmilson também não é longa, no máximo 5 minutinhos, né? Então, mas se vocês, todos os dias, como eu falei no primeiro dia, não precisa ser logo cedo, aliás, eu muitas vezes nem coloco logo cedo, porque também eu levanto já fazendo as coisas daqui e acabo, às vezes, esquecendo, é uma desatenção momentânea, porque, na verdade, nós rezamos juntos todas essas orações e mais algumas. Antes da missa. Todos os dias. Aqui a gente começa o dia pela manhã, às 9 horas da manhã, acompanhando a missa de Aparecida. Como a gente somos 2 aposentados, não precisamos levantar tão cedo, né? Mas às 9 da manhã a gente acompanha diariamente a missa de Aparecida, pela TV Aparecida, né? Em seguida, a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida, que é logo em seguida da missa, e depois as orações, que, na verdade, são 5. São 5 orações que a gente tem, que eu coloco. Eu tenho um grupo que se chama Hospital da Oração. É um grupo de pessoas que se reuniram durante a pandemia para rezar por todos aqueles que estão precisando. Então, nossa, a gente reza muito nesse grupo e rezou infinitamente mais durante a pandemia, né? E ali a gente coloca. Então, tem a do padre Edmilson, a do padre Silvio, tem a do padre Bogassi, que é lá da Nossa Senhora Quirupita, a do grupo São Jerônimo, que é um grupo de professores e doutores de Bíblia, que faz a explicação todos os dias sobre o texto bíblico, e também a do Padre Andrés. Padre Andrés é aqui da nossa região, lá do bairro do Jardim Fontales, e ele também faz uma reflexão. Então, a gente acompanha tudo isso. Não é que eu passo para vocês e a gente não vê. É a nossa prática de oração também. Como vocês estão começando, eu comecei devagar com vocês, só colocando para vocês refletirem sobre o Evangelho e as palavras do Padre Silvio, que é o nosso pároco, não é? Para vocês refletirem também. E se vocês refletem com elas, vocês também estão dando um passo a mais nessa vida de oração. Por quê? Porque ela vai ajudar vocês a rezarem o próprio Evangelho de Cristo, né? Então, é muito importante que vocês acompanhem, qualquer hora, seja de manhã, quando eu entro de manhã, no meio do dia, na hora do almoço, à noite, quando chega em casa, ou na hora que vai dormir. Procurem ouvir e refletir com a mensagem que os dois trazem para nós, tá? Mais para frente, também vou colocar, pelo menos, a do Grupo São Jerônimo, mas daqui a um tempinho, mais para frente, né? Para vocês refletirem, que aí o Grupo São Jerônimo já é uma reflexão mais de uma exegese bíblica, uma análise mais profunda do texto bíblico. Mas mais para frente vocês terão também. Então, é importante que vocês participem
acompanhem, não é? Esses momentos de oração que a gente vai passando para vocês. Faz parte da nossa caminhada. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Às vezes você, de repente, pode se questionar assim, será que eu vou dar conta disso tudo? Não se preocupe. A oração é como conta-gotas. Vai começando com gotinhas. Vai chegar uma hora que você mesmo vai falar, não, pode ser mais do que um conta-gotas, pode ser um copo. Vai enchendo ele. Aí quando você vai ver, você está bebendo litros e litros de oração. Um frei dizia o seguinte para mim. Ele falava, Nilo, a oração é como o hábito de escovar os dentes. Eu tenho a necessidade de escovar os dentes todos os dias. Se eu não escovo os dentes, os meus dentes vão apodrecer. Minha boca vai ficar fedida, mal cheirosa. Quando eu rezo, tenho o hábito da oração, o meu coração fica limpo. E se a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio, se eu preencho o meu coração com a oração, com Deus, com a palavra, a minha boca vai falar dele. Mas não se preocupe, é conta-gotas, tá? Não rezei hoje, rezo amanhã. Não rezei amanhã, rezo depois de amanhã. Não rezei depois de amanhã, rezo depois de amanhã. Vamos rezando. Devagarzinho, vamos caminhando. É assim. Não importa a quantidade, importa a sinceridade da tua oração, tá? E o tempo também. Você vai definir no começo aí, depois você vai vendo que é possível chegar no top da oração aí, né? Com várias coisas se realizando no dia a dia, tá? E outra coisa essas duas reflexões só acontecem de segunda a sábado, porque domingo é dia da oração por excelência, a participação na Santa Missa. Aí é lá que nós vamos ouvir Jesus em comunidade e rezar com toda a comunidade. Por isso, nenhum dos dois padres faz a oração no domingo. Isso aí. Então, um segundo caminho, uma segunda ferramenta, instrumento aí para nós podermos vivenciar bem esta quaresma, refletirmos esse tempo de conversão, caminharmos para uma vida nova, é a penitência e jejum. Vamos dizer assim, penitência e jejum. O que é a penitência? Penitenciar-se é se arrepender. É um tempo de arrependimento, de verificar que eu fiz umas coisas que não foram legal e é preciso, aquilo me machuca, me afasta de Deus e eu me penitencio. Não é que eu vou impor uma pena a mim. O que é uma pena? Vou colocar um sacrifício a mim. Muitas pessoas, antigamente, usavam um instrumento que chamava cilício. Ficavam lá se batendo assim, sabe? Como prova de que eu pequei, eu fiz errado, então vou ficar me batendo aqui até sangrar. Não. É possível você, através desta entrega do teu arrependimento, desse reconhecimento dos seus erros, entregar isto nas mãos de Deus e oferece a Ele aquilo que você pode e aquilo que você entende que vai fazer com que você sinta-se reduzido, mas ao mesmo tempo é dado do seu coração. O jejum. O jejum é você se abster, o que a igreja nos pede, é abster-se de carne vermelha durante esses 40 dias. A igreja nos propõe as quartas-feiras, as sextas-feiras. É você deixar de realizar algo que te dá um prazer, uma alegria, mas que você oferece isso a Cristo, à igreja,
a Deus. Então, eu deixo de comer, não é para um regime alimentar, né? Tem a galera chega na quaresma e fala, é agora que eu vou emagrecer, né? É agora, não. É um gesto de amor, é um gesto de reconhecer a sua pequenez, né? Arrepender-se, a penitenciar-se, e vou oferecer isso, vou deixar de comer a carne vermelha como a igreja me pede. Mas também é possível fazer o jejum como a igreja nos pede, naquele dia, às quartas e sextas, comer mais moderadamente. Quem é bom de garfo fala, puxa, vou dar uma maneirada, né? Tem tanta gente que não tem também, então o que eu ia comer a mais eu vou entregar para outro que precisa se alimentar. Olha como as coisas vão ligando com a campanha da fraternidade. O jejum, ele é também, muitas vezes, o que as pessoas chamam, o jejum propriamente dito, é de pão e água. É, de fato, você passar a pão e água, ou por um período do dia, ou o dia todo. Mas há muitas formas também que as pessoas chamam de mortificação. O que é mortificação? Eu vou morrer para aquilo. O que é morrer para aquilo? Vou deixar, a juventude faz muito disso, vou deixar de beber Coca-Cola durante a quaresma. Quaresma inteira não bebe Coca-Cola. Minhas meninas sempre gostam desse momento, dessa mortificação, e durante a quaresma escolhem um alimento, algo assim que deixam de fazer. Eu digo o seguinte, é possível, nesse tempo da quaresma, você oferecer a intensidade da sua oração também. Vou rezar mais, como falamos no começo. Também é um oferecimento, é um gesto de amor a Deus, que você pode fazer por esse jejum. O Pepe quer falar alguma coisa. Claro, claro. Vamos lá. Se eu, por exemplo, sexta-feira, a gente não come carne. Se eu trocasse a carne pelo bacalhau, por isso, por aquilo, será que vale a mesma coisa? O Pepe, de fato é isso, né? Muitas pessoas querem dar uma driblada na lei, assim, né? Na lei de Deus, né? Na lei da igreja, nesse caso, né? A lei da igreja que fixa o jejum, que nos pede o jejum, né? Quer dar uma driblada. Bom, eu não vou comer a picanha, né? A fraldinha e a maminha, mas eu vou logo lascar um bacalhau do Porto aqui, né? Claro. É um tempo em que nos é pedido também uma simplicidade no nosso agir, né? Um reconhecimento de que muitos estão passando fome e que eu posso, de repente, doar todo esse gasto que eu terei com esse belíssimo bacalhau, né? Eu posso doar para alguém que não tem o que comer. E posso comprar uma latinha de sardinha, né? De atum, e fazer um fricassezinho ali, não sei como é que chama, e tá bom, né? Essa substituição pelo peixe, infelizmente, muitas vezes virou até mercadológica, né? Virou um mercado de consumo. Você vê na Páscoa as pessoas, né? Quilos e quilos, né? E aí eu vou até fazer um contrapartido. E aquele pobre que não tem carne nem um dia, e apareceu a carne para ele comer na sexta-feira, o que ele vai fazer? Vai comer. Ele deve comer a carne naquele dia, porque ele não tinha o que comer, ele já estava jejuando o mês inteiro, então ele deve, né? Na verdade, o jejum é dispensado àqueles que tomam medicação, aos doentes, aos idosos, é dispensado o jejum. A igreja não pede que se faça. Por quê? Porque preza pela vida. E também fazendo a comparação com o Evangelho, né, de 2, 3 domingos atrás, que o Evangelho falava sobre isso, né, quando iniciaria a campanha da fraternidade, iniciaria o tempo da quaresma, melhor dizendo, falava, se você faz jejum, não adianta nada você chegar num lugar, tá ali com a carinha triste, assim, porque quando a gente está com fome, eu não sei vocês, eu fico emburrado, sabe assim, eu fico, né, todo mundo olha, assim, que eu tô meio triste, assim, não adianta nada você fazer jejum e aparecer assim diante das pessoas. Fala o contrário o texto, que você tem que preparar o seu cabelo, ficar bonito, pentear e sorrindo, porque é um momento que você se entregou
a Deus, fez um oferecimento a Deus. Daí a alegria do jejum também. Então, é um tempo propício a isso. Vocês entenderam sobre o jejum? Nilo, eu costumo falar, e eles vão acabar escutando também, então já vai escutar desde já, que, na verdade, comer bacalhau na Sexta-feira Santa é um pecado. É verdade. É um pecado, porque o bacalhau é a carne mais cara que a gente tem hoje. E a gente vê muitas famílias tradicionais, famílias de igreja, que quando chega na Sexta-feira Santa, na verdade, fazem uma verdadeira festa. Porque a avó faz o bacalhau e a família inteira vai para a casa da avó para comer um bacalhau. Ou seja, a Sexta-feira Santa vira uma festa. Sim. Quando seria um dia de Jejum. jejum, introspecção, sabe? Então, silêncio. Vou falar uma coisa muito simples. A Sexta-feira Santa é o dia da paixão de Cristo. Perfeito? Não se escandalizem com o que eu vou dizer. No dia que minha mãe faleceu, casualmente numa sexta-feira, eu não queria comer nada, não. Tinham que ir lá com a garrafinha de água para eu beber, porque a gente, né, era o máximo que eu conseguia beber, e eu nem fiz uma festa, que embora eu saiba que ela entrou na festa dos céus, né, na glória, não foi feita uma festa. Então, é um contrassenso, né? O mercado de consumo, né, a sociedade consumista, impõe isso a nós. Mas veja, nada impede de você moderadamente estar com a tua família nesta sexta-feira, porque às vezes, em alguns momentos, vai ser a oportunidade de vocês se reunirem. O que não é bacana é você deixar passar essa quaresma sem se atentar para esse momento da penitência e do jejum, tá? Uma terceira via, um terceiro caminho, e aí a gente já vai acabando, uma terceira via, um terceiro caminho, uma terceira ferramenta, um instrumento para nós podermos vivenciar bem, vivermos bem esse tempo de conversão, esse tempo de reflexão de vida, é a esmola. Oração, penitência, esmola, caridade. É tempo de nós intensificarmos a nossa caridade. E isso aí que conflui, essa especificamente, uma das principais, que conflui com os temas da campanha da fraternidade. Esse ano da fome, como nós falamos, é tempo de nós intensificarmos a nossa caridade, de aumentarmos o nosso amor para o próximo. Caridade, caritas, significa amor. Não significa vou dar alguma coisa só materialmente para o outro. É tempo de nós aumentarmos o nosso amor cada vez mais ainda com o próximo. O que é esmola? Eu vi uma definição uma vez de um professor sobre esmola e eu falei, é isso. Me ajudem aqui, arrisquem aí. Luana, né? Luana Luz? Nos dê uma luz, Luana. Diga o que seria a esmola na sua maneira de ver. E aí outras pessoas comentam também. O que seria esmola? Pulou, Luana? Diga aí. Valdir, É me que a ajuda. Luana não é Luana, é a mãe dela que está aí. Ah, é fake. Olha. Eu acho que é a Ana Lúcia ou a Aline, não tenho certeza agora qual das duas. O que seria a esmola? Me ajudem. Seria o ato de auxiliar, de ajudar. Perfeito. É um ato de auxiliar e de ajudar. Muitas pessoas vão falar assim, pessoal, esmola é eu meter a mão no bolso ali no farol, ou então na pessoa que toca a campainha da minha casa, e dá R$2 para ele, dá R$5, né? De fato, num senso comum, que a gente fala, um pensamento comum, a esmola seria isso. Mas vejam essa definição de esmola, como ela é bacana. O professor falou isso uma vez. A esmola é você devolver ao outro aquilo que você se apropriou demasiadamente. É devolver ao outro daquilo que você se apropriou demasiadamente. Por exemplo,
50 quilos de arroz estocados em casa. É demais, né? Pode dar até um caruncho lá no arroz, 50 quilos de feijão estocado, pode dar até um caruncho lá no feijão. Eu me apropriei de tudo isso, enquanto outros não têm nada. Então, eu retiro uma parte e destino ao outro, como sendo o que nós chamamos de esmola. É aquilo que eu tenho, eu dou para o outro. Não o que me sobra, mas o que eu tenho, eu dou para o outro. Não é a sobra, é o que eu tiver, eu dou para o outro. É tempo disso. Aí eu lembro aqui, né, que eu falava no começo do desperdício. Quantas vezes estraga um Danone assim na nossa casa e quantas crianças gostariam de ter esse Danone? Eu faço um trabalho no Conjunto Habitacional Singapura, vocês devem conhecer, ali no caminho do Center Norte, e ali atrás tem uma favela, uma grande favela ali no Singapura. Um dia, quando vocês tiverem a oportunidade, podem ir comigo também lá. Vocês verão que boca gostosa daquelas crianças quando elas comem uma bolacha recheada, né? Não aquela bolacha dura, né? Maria, lá que eu comi muito quando criança também. Que boca gostosa que eles comem aquilo. Então a esmola seria isso. E como seria bonito, eu estou vendo aí a Priscila com o menino, né? A gente poder também educar as nossas crianças, os nossos filhos, a sempre viverem esse gesto de solidariedade, esse gesto de fraternidade, esse gesto da esmola, esse gesto de caridade para com os outros. E repito, com as crianças com as crianças nós aprendemos muito, porque eles partilham muitas vezes os que têm. Eles dão a bolacha deles. Eu não dou, não. Eu, às vezes, se eu puder, a gente guarda no bolso do paletó assim e não dá. Então, é tempo da gente intensificar isso na nossa vida. Sabe aquilo que você gosta, oferece para o outro agora nesse tempo da quaresma. E aí eu vou terminar dizendo assim, a quaresma não se encerra com a ressurreição, tá? Nos 40 dias. Ela se encerra no tempo, mas prolonga-se no ano, na história. Então, ano que vem a gente vai ter que estar vivendo fraternidade e fome, daqui 10 anos a mesma coisa, né? O tema que vier o ano que vem a gente vai ter que estar vivendo depois também. Como o ano passado foi feito fraternidade e educação, e falava da educação enquanto ensino, né? Enquanto escolas, tal, a presença de Cristo nestes lugares, a gente precisa continuar vivendo essa fraternidade e educação também. É por isso que nasce a campanha da fraternidade nesse contexto da quaresma, para nos auxiliar a vivermos bem este caminho penitencial, esse caminho de conversão, esse caminho de mudança de vida. É isso. Entenderam? Dúvidas, pessoal? Entendi alguma coisa. Fala, Luca. Não, disse que entendi alguma coisa, né? Ainda vou entendi. pensar bastante a respeito. Beleza. Ó, a Cida vai mandar um material no grupo, e a partir desse material, vocês dão sempre uma complementada, que é isso aí mesmo. A gente faz essa reflexão aqui, mas depois pode buscar aí nas fontes que a Cida citar para vocês, tá? Vocês busquem, vão dando esse estudo, né? Também que é necessário fazer, e aí a gente vai se falando, sabe? Eu vou Marcamos outro encontro e a gente vai se falando aí. Eu vou compartilhar no grupo os 3 vídeos que a CNBB preparou, são vídeos curtinhos, né? O maior deles tem 11 minutinhos só, exatamente sobre ver, julgar, agir. Tem um pequeno vídeo de apresentação também, que é 7 minutinhos, e depois tem o ver, o julgar e o agir, que também a CNBB traz. Então, também para vocês poderem refletir um pouquinho mais, com algumas palavras diferentes, mas basicamente é exatamente aquilo que o Nilo falou. O Nilo foi bem claro na explicação, né? Mas eu vou compartilhar com vocês para vocês irem assistir. Amanhã eu coloco os 3 vídeos para vocês, ou hoje ainda, eu coloco os 3 vídeos para vocês, e vocês podem baixar no computador, se quiserem, né? Ou deixando ali mesmo, e vocês podem ir assistir esses vídeos, tá?
Nilo, podemos colocar já a oração? O microfone do Nilo está mutado. Tá, eu vi. Tá certo. Eu fiz assim, né? Eu quis dizer para vocês, perseverança na caminhada, tá? Vai em frente, não desiste não. Sabe, às vezes, talvez uma quarta-feira ou outra não dá, tal, mas fala com a Cida, fala com o Pepe, vai se organizando e vai em frente. Quem está buscando os sacramentos, né, de vocês vão ver que graça no sentido de força de Deus na vida de vocês, após receberem o sacramento da primeira Eucaristia, o sacramento do Crisma, vocês vão ver como é bom. É uma graça santificante. Como o Pepe nos ensinou hoje, vocês vão ver como vocês vão se tornar melhores ainda. Todos nós buscamos ser melhor. Vocês serão melhores. Pode acreditar. Eu queria rezar com vocês a oração da campanha da fraternidade. Alguém pode ler essa oração? E nós, em clima de oração, rezamos também. Coragem. Eu posso ler. Isso. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. 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 Eu não sei se tem a bênção final. Por sua conta. Então, vamos lá. Eu convido vocês a fecharem os vossos olhos e, num gesto de agradecimento, agradecerem a Deus por este momento, pelo dia que tiveram, agradecer pelo alimento que vocês têm em casa. E pedimos a Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós, sobre as vossas casas, os vossos trabalhos, os vossos caminhos, a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Muito bem, Deus. pessoal.